É uma pergunta que surge muito frequentemente, né? O que o Buda vai fazer com essa água que a gente coloca no altar? O Buda não tem sede. O que a gente vai ganhar com isso? Se a gente está fazendo isso para ganhar alguma coisa, qual é o sentido de fazer oferendas simbólicas e qual é o problema dessa palavra simbólico, né? Tem bastante coisa para falar sobre isso e é uma pergunta que sempre surge. Eu já respondi em meio a outros vídeos, mas é bom fazer um vídeo só com esse título e entrar mais a fundo nessa questão. Bom, eu mandei cerca de 40 envelopes com cartões agora em março. Então, em abril eu não vou ao correio, eu vou ao correio só em maio. Quem quiser pedir, eu já tenho 2 pedidos. Eu vou acumular os pedidos para quando eu for sair de casa de novo. Quem quiser fazer contribuições nesse período difícil, né? Todo mundo está precisando, eu estou precisando. Então, tem esse endereço aqui no qual vocês podem encontrar informações bancárias, informações do PayPal, PagSeguro e podem assim ajudar a atividade do meu canal. Não tem nada ruim ainda, né? Mas a gente fica preocupado com o futuro. Ademais, né, continuem ajudando a divulgar o canal, divulguem nas redes sociais, enviem para os amigos se vocês acharem que eles são interessados, se vocês acharem valor no conteúdo, é óbvio, vocês estão aqui, vocês acham valor no conteúdo, curtam, compartilhem, comentem, mandem e-mail. Algumas coisas é melhor tratar por e-mail do que tratar na área de comentários. Eu recomendo bastante usar o e-mail padma.dorje@gmail.com. Tá aqui o meu e-mail. Vocês podem perguntar, fazer comentários, o que vocês quiserem. Algumas vezes eu sou bem radical na moderação da área de comentários, que é para não dar plataforma para as pessoas criticarem o Dharma, divulgarem professores ruins. Tem o caso de uma pessoa que tem um nome meio esquisito que eu não tô... Mesmo quando ela fala alguma coisa que é razoável, eu não tô aprovando. Tenho isso em mente, assim. Comentem, curtam os vídeos, divulguem os vídeos, assinem o canal, por favor, me ajudem a aumentar a popularidade aqui do canal, se é que vocês veem algum valor nisso, né? Então, vamos seguir adiante. No budismo, de forma geral, a gente tem os 3 tipos de oferenda, né? Os 3 tipos de oferenda são a oferenda de prática, a oferenda de trabalho e a oferenda de dinheiro e bens, né? Então isso geralmente é para sangha. A gente faz essa oferenda para sangha ordenada, principalmente. Isso representa a nossa oferenda para as 3 joias, né? A sangha fica no lugar das 3 joias para receber essas nossas oferendas. Então a oferenda de prática é a melhor de todas, mas como a gente sabe, a nossa prática não é toda essa oferenda aí. Claro, a gente faz a nossa oferenda de prática, a gente faz prática para o benefício dos seres, isso alegra os Budas, isso alegra a Sangha. De fato, se nós recebemos ensinamentos sobre prática e daí nós não fazemos prática, é como se a gente estivesse desperdiçando a vida desse professor que ensinou para nós essa prática. Então é um grande infortúnio para o professor ter perdido esse tempo com a gente e é um grande infortúnio para nós ter tido essa oportunidade de não ter aproveitado. Então a oferenda de prática é a mais elevada, mas como eu disse, a gente pode sentar e fazer que está fazendo prática, mas até a gente fazer prática, a gente tem que fazer muita prática em grupo, ter confiança na prática, assim por diante. Então, para a maioria de nós, a oferenda de prática a gente faz, mas a gente não está fazendo uma oferenda de prática completa, né? Depois, a oferenda de trabalho, quando a gente vai no centro de Dharma, quando a gente oferece para os professores, né, para a gente fazer desde carregar uma mala até trabalhar, sei lá, na produção de design dentro do site, para produzir design de materiais para uso na Sangha, até para produzir o texto, para fazer tradução, todo esse tipo de coisa que a gente pode oferecer, trabalho na cozinha, apoio nos retiros e assim por diante. Então isso é muito importante e é um jeito, né, as pessoas algumas vezes usam isso como um substituto, conversam com o lama, não tem dinheiro para contribuir e fazem trabalho, né? Mas na verdade quem oferece, quem faz a oferenda em dinheiro, também deveria oferecer trabalho, faz parte da nossa conexão com o professor e com a Sangha oferecer trabalho dentro do retiro. Então tem centros que são mais organizados para receber esse tipo de coisa e tem centros que são menos organizados. Às vezes, quem se beneficia mesmo é a pessoa que está oferecendo o trabalho. O centro até se atrapalha para receber o trabalho da pessoa, mas não que muitas ocasiões também a gente não colabore com o centro, que está bem azeitado, que tem como receber e assim por diante, né? Então isso faz parte, uma experiência importante da prática no Dharma, é oferecer todo tipo de esforço, né? Trabalhar com
pedreiro, cozinheiro, tradutor, o que for, né? O que surgir dentro do oferecer, né, esse trabalho. E, enfim, oferecer dinheiro, né? Oferecer dinheiro ou bens para a Sangha prosperar, para a Sangha poder trazer professores, para a Sangha poder se sustentar e assim por diante, né? Então, esses três tipos de oferenda a gente faz constantemente, são as oferendas efetivas. Aí dentro da nossa prática formal, que a gente senta para fazer, a gente tem esse dispositivo de tomar refúgio, que é esse altar, que a gente consagra essas imagens e a gente faz oferendas diante dessas imagens. Então, a gente usa essa palavra simbólico, né? Essas oferendas, essa água, ninguém vai tomar, mas a gente coloca a água ali como um gesto, né? Então é melhor falar gesto. Quando a gente fala simbolismo, parece que tem alguma coisa junguiana, que é um problema. Não necessariamente, né? Mas muitas vezes as pessoas levam para esse lado. Parece que tem uma coisa assim, quer dizer alguma coisa oculta, alguma coisa mais profunda, que, enfim, pode ou não a gente usar essa palavra simbolismo nessa acepção, mas é melhor a gente pensar nessas oferendas como o contrário das oferendas substanciais, o contrário das oferendas efetivas, né? E, de fato, a gente vai entrar aqui numa pequena controvérsia, né? Alguns lamas, não é que eles digam para não fazer essas oferendas, mas eles dizem que se na falta dessa disponibilidade de fazer o altar e de ter as oferendas dispostas, a pessoa pode visualizar. Aí o detalhe aqui, e alguns professores não, eles vão dizer assim, não, mesmo você vai visualizar, tá? Aquilo ali é o suporte para a sua visualização, então você precisa ter o suporte, fazer a oferenda efetiva e depois visualizar. Então visualizar você vai visualizar de qualquer forma as oferendas, né? Você vai ampliar elas, você vai transformar elas em mais do que elas realmente são para gerar mais mérito, né? Então, de fato, se a pessoa não tem como dispor as oferendas, ela pode visualizar, mas ela tem que ter ciência de que essa coisa que ela vai visualizar é para um grande praticante que consegue visualizar. Então, se tu tiver o apoio, pelo menos tu tem uma ideia de que tu está fazendo alguma coisa. Então, tu dá o suporte. Para nós que somos praticantes inferiores, é melhor para nós a gente dispor das oferendas substanciais ali no, né, das oferendas simbólicas, usar essa palavra de novo, no altar, para como apoio para nossa visualização. É importante usar a visualização também, mas fazer o suporte. Eu, pessoalmente, eu passei muito tempo sendo preguiçoso com relação a esse aspecto da prática e nos últimos anos eu tenho feito tudo direitinho. Isso aí realmente fez diferença na minha prática. Fazer o altar com todas as oferendas, né? No vídeo que eu explico sobre o altar eu falo sobre as oferendas de água, as oferendas, tem 8 oferendas adicionais também, né? Oferenda de água de beber, água de lavar, flor, incenso, luz, perfume, comida e som. Cada uma delas tem uma representaçãozinha, assim, né? Algumas delas você não precisa trocar frequentemente, você pode fazer oferendas um pouco mais permanentes, um pouco mais, né? E tem todo um processo para descarte dessas oferendas, não é de qualquer jeito. Isso tudo está lá no vídeo do altar, no texto sobre o altar também, então tem isso. Mas aqui a gente está falando um pouco assim sobre o sentido de fazer essas oferendas e o sentido de fazer oferendas de forma geral, né? No Vajrayana a gente vai ter muitas formas de oferendas. Todas as práticas Vajrayana, elas incluem oferendas no início da prática, no meio da prática e no final da prática. E essas oferendas algumas vezes têm uma diversidade grande de sentidos profundos no nome dessas oferendas. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas você pode receber ensinamentos sobre, né, oferenda de medicamento, por exemplo. Você pode receber ensinamentos profundíssimos sobre a oferenda de medicamento. Outras oferendas também que têm nomes específicos, cada uma delas tem simbolismo, tem uma explicação mais profunda sobre o que elas representam, né? Realmente é vastíssimo, né? E de forma geral, né, quando a gente faz prática de mandala, quando a gente faz práticas de oferendas, a gente usa aquele tema, né, da oferenda que tá na liturgia, né? Por exemplo, oferenda de flor. E daí a gente usa essa oferenda de flor visualizando muitas flores, arranjos de flores muito bonitos e assim por diante. Deusas de oferenda levando essas flores surgindo do coração. Assim, tem vários ensinamentos que vocês vão receber dos professores, né, com relação a como fazer essa visualização. Mas, de fato, o que acontece é que o que quer que surja na mente como objeto sensorial, a gente oferece, né? Então essa é, digamos assim, a instrução principal da prática, e daí você amplifica isso, você transforma isso nos limites do espaço, nuvens densas de oferendas, é o que geralmente tem nos textos escritos, né?
E daí a pessoa pensa, tá, mas o que os Budas precisam desse monte de tralha? Esse monte de tralha ainda por cima visualizado, né? O que isso vai beneficiar eles? De fato, os Budas, eles não se beneficiam das oferendas. Eles se beneficiam do nosso gesto. Não é que eles se beneficiem, mas eles regozijam com o fato de nós termos essa generosidade. Em certo sentido, essa generosidade e esse regozijo, eles têm a ver com o fato de que nós estamos vendo as coisas como ilusões. Nós estamos reconhecendo a vacuidade das coisas. E é por isso que nós somos capazes de oferecer, porque não tem um proprietário. Então, é curioso, né? Por exemplo, o Shagdo Rinpoche muitas vezes se conta que ele ia num shopping center e ele ficava olhando a joalheria e fazendo oferenda. E daí, né, o pessoal perguntava para ele assim, Rinpoche, a joia não é sua, como é que você está oferecendo, né? Então tem a impressão sensorial da joia, a impressão sensorial da joia é reconhecida pelo Rinpoche. O Rinpoche fazia autovisualização como uma deidade, então ele já estava fazendo a oferenda meramente ao usufruir do prazer sensorial de ver uma coisa bonita, né? Aí, claro, ele poderia fazer um gesto simbólico em cima disso, poderia fazer uma visualização elaborada em cima disso. Tudo isso são meios hábeis do Vajrayana que se pode usar. Mas, basicamente, o que se está fazendo quando se faz visualização de substâncias e visualização e usando os suportes que a gente coloca no altar e assim por diante, tudo isso é para primeiro gerar generosidade, e isso está dentro do Mahayana, dentro das paramitas, e dentro dessa generosidade a gente vai chegando na prajna paramita, no reconhecimento da vacuidade, através de entender a natureza ilusória dessas oferendas e a natureza ilusória também do receptor dessas oferendas, bem como do oferente, né? Então não tem eu, não tem essência nas oferendas e não tem essência no receptor das oferendas. Aí o ato de oferenda é um reconhecimento da vacuidade. Isso produz sabedoria através desse gesto e produz também mérito, que a gente também está fazendo, a gente está fazendo um movimento. Então a gente tem um meio hábil de ter um gesto de oferenda, né? Não é uma coisa assim que a gente não. Por isso que a gente chama prática, né? Então tudo isso daí é elaborado, é caminho, isso serve para a gente transformar hábitos da nossa mente, então tudo isso é meio construído. Mas é basicamente isso que se faz na prática, todas elas. Né? Mesmo sentar em silêncio e não fazer nada, ela envolve um artifício para treinar a mente de uma determinada forma. Então, aprendam as formas específicas de fazer oferendas nesses tempos agora, que a gente está fazendo várias práticas que envolvem, né, pacificação de vários problemas no mundo. Então, as práticas de oferenda de vários tipos, né, oferenda de fumaça, oferenda de incenso, oferenda de vários tipos de oferenda que a gente está fazendo, a gente pode deixar elas mais profundas, colocando esse aspecto de natureza ilusória, natureza de vacuidade das coisas. Então, assim, a gente acumula mérito e sabedoria. Os Budas regozijam, a gente gera mérito e sabedoria. É muito mais profundo do que a gente pensa. Eu não sei se outras tradições que têm oferenda têm essa clareza, mas no budismo eu nunca vi um professor deixar de falar isso ao ser perguntado sobre oferenda. Então essa é uma marca bem importante dentro. Eu vi ensinamentos longos sobre oferendas, a quantidade de tipos de oferendas elaboradas que dão trabalho de fazer o suporte simbólico delas. No Vajrayana é vastíssimo, né? Então tem coisas que você pode oferecer uma flor que você colhe e é uma oferenda muito simples, e tem coisas que você pode fazer uma mandala extremamente elaborada como um gesto de oferenda. Você pode fazer tormas são também objetos de oferenda que tem no budismo Vajrayana, que algumas vezes dão muito trabalho para fazer. Pergunta para as pessoas que trabalham com isso aqui no Brasil, elas não param, elas, né, tem sempre que tem oferendas extensas de tormas, e tem grupos de pessoas trabalhando nisso dia após dia, assim, 8, 10 horas por dia em cima disso. E daí a pessoa pensa, mas o budismo fica, né, fazendo esses bolinhos aí para dar para esses, o Rinpoche falava, esses cookie eaters, né, esses protetores do Dharma que são comedores de biscoito, né? Então, se a pessoa não tem essa perspectiva mais sutil do gesto de oferenda, então o suporte das oferendas perde também a sua vantagem, né? Quando a gente tem essa perspectiva mais profunda de entender todos os fenômenos como ilusão, o esforço que a gente demanda para elaborar as oferendas, para recolher as oferendas, para dispor as oferendas, para visualizar em cima das oferendas e assim por diante, tudo isso se transforma
na prática mais sofisticada de generosidade, que é a prática da vacuidade, que é a prática do reconhecimento da natureza onírica de todas as coisas. Não percam essa oportunidade de aprender sobre essas coisas. É muito chato da minha parte, mas eu vou seguir dizendo que quando acabar essa situação e vocês puderem voltar a frequentar centros de Dharma, por favor, perguntem sobre isso aos seus professores. Não dá para aprender isso pela internet. Quer dizer, em alguns casos específicos, os professores têm ensinado sobre isso, mas daí dentro do pessoal que já está fazendo prática, isso se aprofunda, né? Agora, quem está começando a fazer prática agora não vai conseguir fazer nada além do altar, que eu recomendo dar uma olhada no meu vídeo, no meu texto, e também de outros centros, né, que são recomendados dentro da minha lista de centros recomendados ali, que eles também têm explicações muito boas sobre como fazer o altar, mais dentro da tradição, com menos erros que a minha, com certeza. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jochi Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogisa Sundatu Ten Jochi Chime Kwene Pema Samba Sasora Jinjese no Pai Garjuan Shujuku Peku Kose Destintes Zendar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tutin Jochi Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Jochi Enenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Jochi Tuson Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abarcar com seu tudo da poça só deve sentir de lá do sushi não se engebe de chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cd rum que loja som de loja alien sação de papel do joshua sung não guarda midral do sungele show